Fala pessoal, boa noite a todo mundo. Bom dia para quem vai assistir hoje durante o dia esse vídeo. Espero o Instagram começar a notificar as pessoas para a gente começar a nossa conversa aqui. Depois de algum tempo sem fazer live, voltamos. A internet tá travando para vocês, tá normal? Como é que tá a internet? Como é que tá? Tá tudo normal? Tá dando certo? Olá meu povo, hoje nós vamos falar sobre revisão, né? Estamos próximos aí a algumas provas. Nós esquecemos a importância da revisão quando a gente estuda para concurso público. Bruno, boa noite. Tá dando para escutar legal? Por favor, peço que vocês notifiquem as pessoas. A internet de vocês aí, meu povo, tá normal? O áudio tá chegando normal? Como é que tá a internet aí? Tá dando para escutar normal? Tá travando, tá normal? Galera, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes quando nós estudamos para concurso público, que é revisão. Revisão, como é importante a revisão quando nós estudamos, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, uma colega, e ela estava me perguntando qual é o segredo da aprovação. Sem sombra de dúvidas, é a revisão, certo? Não adianta, eu lembro muito bem que quando fazia concursos, normalmente eu conseguia estudar em torno de 70% do edital. E sempre era assim, eu sempre estudava 70% do edital e não conseguia estudar todo o edital. Por quê? Porque eu não sabia naquele momento estudar. O mais importante de fazer a revisão é você ter o seu material de apoio, certo? Com essa colega, ela estava me falando que estuda e ela não faz nenhuma anotação, né? E quando ela não faz nenhuma anotação, para ela fazer essa revisão dela vai ficar muito difícil, certo? Então, em um primeiro momento, o que é importante quando nós falamos de revisão, você se habituar. É cansativo? É muito cansativo. É prazeroso? Talvez não seja tão prazeroso, mas é montar um caderno, certo? Esse caderno vai ser a base das suas revisões. Você vai usar o seu caderno como a sua base de estudos, certo? Se a internet continuar travando, vocês avisem que eu vou parar a live e a gente faz amanhã durante o dia, certo? Na hora que eu tiver intervalo na delegacia, a gente faz durante o dia lá e dá certo. O que é importante como é que você vai fazer a sua revisão? Em primeiro lugar, você tem que entender que tem que ter uma revisão diária. Por exemplo, eu vou começar a estudar, isso eu fazia sempre quando eu curso aí estudando para concurso público, quando eu comecei a ser aprovado, certo? E quando eu apenas fazia concurso. Por diversas vezes eu só ia fazer o concurso e não tinha aprovação, eu não entendia por que não era aprovado, certo? Numa primeira visão, você tem que entender que a sua revisão ela tem que começar no dia que você se senta para estudar. Eu sento para estudar aqui, certo? Eu sento para estudar e eu tenho que ter em mente o que eu vou estudar, o que eu já estudei, certo? Os pontos que eu estudei no dia anterior. Então, diariamente eu tenho que fazer uma revisão do dia anterior. O que foi que eu estudei no dia anterior? Por exemplo, ontem eu estudei inquérito policial. Quando eu estava estudando inquérito policial lá, eu vi que é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, presidido pela autoridade policial, certo? Estudei isso aí no dia anterior, então já fiz uma revisão. E aí, se estiver travando, vamos parar aqui, amanhã durante o dia a gente faz, dá um jeito. Infelizmente não é o pacote de internet. A internet aqui era para ser bacana. Tá travando, meu povo? Tá travando? Certo? E aí, né? Bora, Glauber, meu irmão, como é que tá? Tudo bom? Bota aqui a tendência em cor. Joga duro aí. Certo? E aí, quando nós estamos falando de revisão, você tem que fazer primeiramente uma revisão diária. O que é a revisão diária? Todo dia quando você vai estudar, você tem que estudar o que você tem que lembrar o que estudou no dia anterior, certo? Você vai fazer essa sua primeira revisão, certo? E essa sua revisão vai fortalecer com que aquilo que você... Quem já está estudando para concurso, quem por diversas vezes estava estudando ali para concurso público e começou a estudar um assunto, certo?
Começou a estudar um assunto. E aí, pô, será que eu já vi isso aqui? Será que eu nunca vi esse assunto? Ficou naquela neura, pô, já estudei isso aqui, eu já vi isso aqui alguma vez. Por quê? Porque não faz revisão. Quando tu faz revisão, tu vai mostrar que tu já conhece aquela disciplina. E aí tu vai começar a solidificar o conhecimento. Então essa revisão inicial, essa revisão de um dia, né, essa revisão diária, não é aquela revisão que tu passa 2, 3 horas lendo e relendo. Não, é uma revisão bem rápida. Eu sentou para estudar o que eu estudei ontem. Inquérito policial, estudei o conceito, estudei os prazos, estudei a finalidade, estudei quem é o titular do inquérito policial, para que serve o inquérito policial, certo? Então já foi essa revisão bem rápida. No final de semana, tu vai pegar o teu caderno, certo? E aí já vai ser aquela revisão no final de semana. Vai tirar um horário aí, provavelmente no teu domingo. Domingo é um dia de fazer simulado, fazer questão. Quem quer ser aprovado, não, eu quero ser aprovado, mas eu não quero estudar no final de semana. Meu chapa, então não comece a estudar para concurso. Quem quer ser aprovado em concurso público tem que saber que tem que estudar não só durante a semana. É uma profissão e ela exige muita responsabilidade, porque é aí que você vai mudar a sua vida. Quando tu está estudando para concurso público, tu está escolhendo mudar de vida, certo? E aí eu não estou vendendo ilusão, porque eu jamais faria isso. Num país em que o salário mínimo é R$ 1.200, você passando qualquer concurso hoje, você tem uma estabilidade, certo? Você passando em qualquer concurso, você ganha certamente mais que um salário mínimo. Então não é vender ilusão, certo? É bom ser concursado, eu gosto demais. Ser concursado não impede você de ter nenhuma outra ocupação, certo? Então dá certo. E aí, final de semana, você tem que ter essa responsabilidade de saber que vai estudar também no final de semana. Final de semana você vai fazer sua revisão, vai fazer questão, certo? E você vai fazer, né? Vai completar aquela sua revisão ali, tendo uma leitura mais aguçada, escolhendo os pontos que foram mais, deixaram dúvidas. Então é uma profissão, realmente é uma profissão, e você tem que estudar no final de semana, certo? E aí, meu povo, passando a semana, passando 8 dias, você tem que fazer mais. Ela vai trazer para você você vai deixar solidificado o seu estudo, ele vai ficar petrificado ali na sua cabeça, e aí você vai conseguir guardar aquela informação por um bom tempo, certo? Estudos apontam, né, que quem estuda é mais fácil a aprovação. Quando eu estudava para concurso público, pessoal, eu não fazia revisão. Eu não entendia porque eu estudava e não aprendia. E aí eu ficava muitas vezes dizendo, eu sou burro, eu não aprendo. Por quê? Porque eu não fazia revisão, certo? Se você tem dificuldade ali no processo penal, se você tem dificuldade no constitucional, você tem que fazer revisão dessas disciplinas, mesmo que você tenha dificuldade. A colega estava me perguntando hoje qual vai ser os principal ponto que ela vai atacar na prova dela. Ela estava dizendo assim, eu vou fazer um concurso esse final de semana, se não me engano é a Polícia Civil da Paraíba. Esse final de semana é o concurso da Polícia Civil da Paraíba, quem vai fazer, me diz aí se já é esse final de semana. E ela estava me dizendo o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer, qual é a primeira prova que eu faço. Você tem que fazer, meu chapa, a facilidade em direito penal, você vai fazer lá a prova de direito penal. Se você tem facilidade em direito constitucional, você vai fazer primeiro direito constitucional. Só que antes de fazer essa prova, você vai fazer uma revisão, uma leitura completa da prova discursiva, certo? Por que tem que fazer essa revisão? Por que tem que fazer essa leitura inicial da prova discursiva? Porque quando você faz essa leitura da prova discursiva, sua cabeça, seu cérebro já vai estar trabalhando na resposta que você vai formar na hora de resolver a sua questão discursiva. Então, na hora de realizar a prova, o que você vai fazer? Você vai, em primeiro lugar, você vai ler toda a prova, certo? Você vai fazer as questões as que você tem mais facilidade. Por quê? Porque já aconteceu comigo, eu tenho certeza que quem estuda para concurso público também já aconteceu isso. Travando, meu povo. Se estiver travando, responde, diz aí, tá travando, certo? Fez alguma prova lá, e aí saiu da prova e viu que errou uma questão que ele na hora disse, pô, essa questão é muito fácil. Como foi que eu errei essa questão? Por que eu errei essa questão? Simplesmente, por quê? Porque você foi fazer essa questão de duas
em duas situações: ou estava desatento, e aí merece sim a reprovação. O cara que passa 6 meses estudando, 1 ano, 2 anos estudando para o concurso, e no dia de fazer a prova, viu forte, o cara que estuda 2, 3 anos para o concurso, e na hora de fazer a prova, ele vai fazer um concurso ali de forma displicente, ele merece sim a reprovação, certo? Ele merece sim a reprovação. Então, ou ele foi displicente, ou aconteceu o que na maioria dos casos acontece. O aluno, ele tem muita facilidade ali, o candidato, ele tem muita facilidade lá no direito penal, por exemplo. E aí ele diz: pô, mas se eu já tenho facilidade no direito penal, por que eu vou fazer logo o direito penal? Eu vou fazer logo as que eu tenho dificuldade, e isso acontece demais. Então, na hora de fazer prova, meu povo, tem que ter estratégia sim, certo? Na hora de fazer a prova, o que acontece? O cara vai lá e diz: não, eu vou fazer primeiro as mais difíceis, depois eu vou para as mais fáceis, que eu tenho facilidade, então eu vou voar, e depois eu vou fazer minha prova discursiva. Meu chapa, não faça isso. Você tem que ser bom no que você é bom. Se eu sou bom em direito penal, eu tenho que torar a prova de direito penal. Eu tenho que ir para cima da prova de direito penal e destruir a prova de direito penal, certo? Eu garanti meus 10 pontos no direito penal, já estou muito bem. E eu não estou cansado, estou realizando primeiras que eu tenho facilidade. Minha confiança está lá em cima, porque eu peguei uma prova, questões que eu sei resolver. Então minha confiança está lá em cima para ir para as outras questões. E aí eu saio fazendo, vou falar, depois de direito penal, vou lá para constitucional, administrativo, processo penal, vou fazer a prova de português, certo? Então tem que ter estratégia para realizar a prova. Então nessa live nós já falamos sobre o que? Revisão, que é importante ter a revisão diária, certo? A revisão diária, já falei para vocês que não é aquela revisão demorada, é uma revisão bem rápida, certo? A revisão semanal, que essa sim, ela já é mais demorada um pouquinho, e a revisão mensal, você vai pegar o seu livro lá, o seu caderno, e aí vai tentar fazer uma leitura completa. Não, vou fazer uma leitura completa do livro, não, você vai fazer uma leitura dos pontos que provavelmente estão marcados lá na sua doutrina, no seu vade-mecum, certo? E aí, meu povo, eu falei com vocês também de estratégia de hora de prova. O que é estratégia da hora da prova? É o que dá certo, é o que deu certo para mim. Eu passei muito tempo que eu não tinha humildade de chegar e eu tinha para mim que eu já sabia de tudo e eu não passava nos concursos. E por não ter humildade, não ter a decência, né, de procurar pessoas que passavam, eu cometi os mesmos erros e os resultados sempre eram os mesmos. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você passou no primeiro concurso para delegado? Não. Eu comecei a fazer concurso para delegado, e é muito interessante isso aí. Eu entrei na Polícia Civil de Pernambuco, eu não queria ser policial civil, eu não queria, na verdade, ser policial. Eu entrei por uma necessidade financeira, certo? Entrei sem um pingo de vontade de ser policial, eu queria ser apenas um concurseiro na polícia. Gostei da atribuição policial, me identifiquei com a atividade policial, me identifiquei demais com a atividade policial e não fiz mais nenhum concurso que não fosse carreiras policiais, né? Já quando estava aí numa fase de preparação muito boa, fiz para analista do Tribunal de Justiça aqui do estado de Ceará. Foi um concurso, na verdade, que fiz que não foi carreira policial, certo? Mas fiz, Glauber fez 10, eu acho que eu fiz bem perto disso aí, ou mais que isso aí, certo? E aí, eu, por incrível que pareça, eu não tinha essa humildade de ver pessoas que foram aprovadas, eu não tinha essa iniciativa de ver pessoas que foram aprovadas e o que deu certo. E é interessante, quando eu digo para você que deu certo para mim, se você perguntar aos outros colegas que passaram em qualquer concurso, né? Qualquer concurso é sempre a mesma fórmula, o cara faz revisão, o cara tem estratégia, o cara se prepara já pensando no dia da prova dele, porque acontece demais isso. Acontece muitas vezes da gente querer aquela coisa: pô, eu quero muito ser policial, eu quero ser delegado de polícia, mas eu nem me imagino sendo delegado de polícia, né? Quando eu era agente de polícia, eu pensava: pô, no dia que eu chegar na cadeira de delegado, dizer assim: pô, agora eu sou delegado, agora eu sou autoridade policial, agora quem vai coordenar as ações policiais sou eu. Como vai ser esse dia? Quando esse dia chegou, para mim foi uma realização pessoal gratificante demais, certo? Então comece a imaginar: pô, daqui a uns dias eu vou passar no concurso,
Daqui não adianta, tem chapa meu, tem colega meu que passou 10 anos fazendo concurso porque ele dizia que não ia passar. De tanto ele insistir que não ia passar, ele não passava. Né? E de tanto ele insistir em fazer prova, a fila, né? A história que o William Douglas fala. O William Douglas fala numa fila que existe, né? E essa fila, você fica na fila, se você não sair da fila, você vai ser aprovado, né? Você vai ser aprovado. Se você não sair da fila, você vai ser aprovado. E o William Douglas fala muito sobre isso. Esse rapaz, essa moça, que é meu amigo, minha amiga, fez 10 anos estudando para concurso para delegado de polícia. De tanto insistir, conseguiu a aprovação, certo? Mas por quê? Porque todo concurso ele ia dizendo que era burro, que ele não ia passar, porque ele não conseguia estudar, porque ele não conseguia aprender. Então, de tanto ele criar essa consciência na cabeça dele ali, que não ia conseguir, ele terminou, né, não conseguindo diversas vezes e passou no concurso recentemente, certo? Então, chega a hora que a gente tem que mudar isso na nossa mente. Pô, eu vou conseguir, eu vou passar no concurso para delegado de polícia, eu vou ser policial, certo? E quando eu falei para vocês das carreiras policiais, tem muito isso. Não pensem que só é maravilha. O Fábio sabe, o Fábio já trabalhou na Polícia Civil lá em Pernambuco. Ele sabe a dificuldade que teve quando foi trabalhar lá em Pernambuco, né? Quando chegou lá no CVLI, estava sendo criado o CVLI no interior do estado. Então todas as dificuldades que existem, é gratificante, é compensador, para mim é demais. Eu me identifico muito, eu gosto muito do que faço, não troco a minha realidade de delegado de polícia por outras realidades de servidores públicos. Não, mas você não ocupou, mas eu gosto do que faço. Então quando a gente gosta do que faz, a gente tem que permanecer fazendo, né? E aí, meu povo, a gente estava falando aí sobre estratégia de prova, deu certo lá no objetivo, né? A gente estava falando sobre estratégia de prova agora, Nada. Eu estava falando, pessoal, que é o seguinte: a gente, quando vai fazer a prova, nós temos que ter uma estratégia. Primeiro ponto, eu vou fazer as questões que são mais fáceis, as das matérias que eu domino mais. Quem não conhece a Narda e está precisando de uma força lá no processo penal, direito penal, segue a doutora Narda aí, uma grande delegada, a mulher que prendeu o Zé do Valério aqui, um mito aqui na região do Sertão Central, certo? E aí, meu povo, tem que ter estratégia na hora de fazer o concurso, tem que ter estratégia. Eu estava falando, Fábio, agora há pouco, pessoal, que nós temos infelizmente, nós temos a dificuldade de fazer revisão, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer revisão. Por isso que nós, toda a vida que começamos a estudar, começamos com aquelas falsas ideias. Eu sou burro, eu não consigo, o concurso público não é para mim, eu faço 10 vezes essa questão e eu erro. Por quê? Porque eu não faço revisão, certo? Eu estava falando para você, daqui a pouco a gente vai falar de como fazer questão, daqui a pouco eu explico para vocês por que essa live surgiu. Eu tinha parado de fazer live aqui, de falar do concurso público no Instagram, mas aí várias pessoas falaram comigo no privado, lá no WhatsApp, que não faz parte do meu grupo de conteúdo. Vai lá, entra lá. Um abraço grande para meu amigo João Azevedo, melhor professor de Direito Penal aqui do estado de Ceará, sem sombra de dúvida. Legislação penal especial, o cara detona. Forte abraço, meu irmão, grande irmão mesmo, que esses mundos da docência aí me trouxe. E aí, João, eu estava falando, pessoal, que a gente tem essa falsa ideia. Por quê? Porque nós não fazemos revisão. A importância da revisão, cara, é grande demais. E tem outra coisa que é importante quando nós estamos nos preparando para concurso público, vamos fazer, que é questão, certo? Só que, infelizmente, quando nós estamos estudando, nos preparando para concurso, o que acontece? Normalmente nós queremos uma única coisa, achar a resposta correta, ou a incorreta, né? Eu estou estudando aqui, e aí eu estou fazendo, por exemplo, que para quem é do direito sabe o que é o constitucionalismo, né? Estou fazendo uma questão aqui de constitucionalismo e eu, achei a resposta correta. Só que eu achei a resposta correta no meu momento ali de sorte, de chute. E eu estou fazendo a questão, não é na prova. Porque se for na prova, foi no chute, deu certo, parabéns. Você tem um ponto a mais. Mas se você está em sua casa, você está na sua sala de estudo, certo? Você está na sua realidade estudando, fez uma questão, você não sabe por que acertou, então não tem por que ter glória não. Você deu um chute na hora que estava treinando,
provavelmente na hora que você for realizar a sua prova, então você não tem a mesma sorte de dar esse chute, certo? Então, o que é importante na hora de fazer questão? Ter um papel, ter um caderno como esse aqui, ó, ou então uma agendazinha, um material, e entender a questão. Nós temos a falsa impressão que precisamos fazer 100 questões. As pessoas me perguntam, João, e eu tenho certeza que perguntam, quantas questões são necessárias para passar em um concurso público? Quantas questões eu tenho que fazer para passar em um concurso público? Ou então diz assim, quantas horas eu tenho que estudar para passar no concurso público? Quantas horas você estudou para passar para delegado de polícia? Quantas horas você estudou para passar para agente escrivão lá na Polícia Civil do Estado de Pernambuco? E não é a quantidade, eu sempre falo, é a qualidade. Não adianta querer estudar 10 horas se você não vai conseguir ter um rendimento bacana nem por 1 hora. Se você tem um rendimento bacana por 1 hora, divida seu tempo de uma forma bem organizada. A hora de estudar, certo? A hora de estudar eu não posso ter distrações, eu não posso ter o Instagram aberto. Se você está estudando, parou de estudar para assistir essa live, quando terminar isso aqui, desliga essa live e vai estudar, certo? Vai estudar, tira tudo que é distração, tira o WhatsApp do lado, tira o Instagram do lado, certo? Tira as redes sociais do lado, certo? Tem pessoas que infelizmente dizem o seguinte, pô, eu estou estudando para concurso e isso aí é o cara que está começando, que gosta de se apresentar. Chega numa roda de amigos e diz o seguinte, eu desinstalei o Instagram, eu desinstalei o WhatsApp porque eu vou estudar para concurso público. Eu desinstalei minhas redes sociais porque eu vou estudar para o concurso público. Se você tem 24 horas no seu dia, você não consegue se organizar, amigo. Se você tem 24 horas no seu dia, você não consegue se organizar para tirar 3 horas para estudar, você tem que rever a organização do seu tempo, certo? Se você não consegue, Isabela, meus parabéns por ter passado na OAB. Se você não consegue tirar 3 horas, e 3 horas é o suficiente, não é para passar no concurso para delegado de polícia, não. É para passar em qualquer concurso. Se você não consegue tirar. E aí, meu povo, eu queria que todos vocês chegassem junto aí, né? Desse grupo aí, dos aprovados da Polícia Civil, que a gente está torcendo muito para que vocês também entrem aqui e venham nos ajudar nesse combate aí com a criminalidade que é tão grande aqui no estado do Ceará, e vocês vão vir e vão nos ajudar demais. E aí, pessoal, se você não consegue tirar 3 horas do seu dia para estudar, se você não consegue tirar 30 minutos para se exercitar, você tem que fazer uma revisão na organização do seu dia, certo? Você tem que fazer uma revisão na organização do seu dia, certo? Então, tira 3 horas para estudar, tenha consciência que tem que fazer revisão, tenha consciência que tem que fazer questão, que fazer questão não é quantidade, é qualidade, né? Você tem que, em primeiro lugar, ter a consciência que naquelas 3 horas que você vai estudar, é estudar, certo? Tirar as distrações de lado. A gente, quando eu estava lá na mentoria com o Lucas Neto, meu amigo, meu grande irmão, um dos caras que mais me inspira aqui nessas redes sociais, né? A gente sempre falava sobre isso na nossa mentoria, que um dos pontos cruciais para o aluno que passa em concurso